Gustave Courbet, 1819-1877. O Ateliê do Pintor, 1855, óleo sobre tela. Este trabalho, embora realizado logo no princípio da sua carreira, é a sua obra-prima, uma espécie de manifesto em que expõe as suas principais crenças e opiniões. Mostra-nos o seu ateliê em Paris com 3 grupos: ele próprio ao centro, os amigos à direita e à esquerda aqueles que, segundo ele, prosperavam com a morte. Não só os seus inimigos e as coisas contra as quais lutava, mas também os pobres e desamparados e os perdedores desta vida. Sabe-se muita coisa sobre o quadro porque Courbet escreveu sobre ele enquanto o pintava. Identificamos um judeu, um padre, trabalhadores, mendigos, um coveiro e uma irlandesa, representante da extrema pobreza. Abandonados no chão, à esquerda, vemos um chapéu de abas largas, uma capa, um punhal e uma guitarra, atavios típicos do artista romântico. Como os românticos vivem no mundo dos sonhos e das emoções, Courbet também o rejeitava. Numa mesa em frente do pintor, vemos uma caveira, o arquétipo dos símbolos da morte, pousada sobre um exemplar de um jornal. É um comentário nada ambíguo aos críticos extremamente poderosos na formação da opinião popular e artística durante o século XIX. Courbet representa Napoleão III disfarçado de caçador. Ditador do Segundo Império Francês, Napoleão III implantou um regime duro, repressivo e financeiramente voraz, que terminou em desastre e revolta popular. Courbet foi um dos seus mais empenhados e ativos oponentes políticos. A luz entra por uma janela à direita, a luz da vida, mas o ateliê também estava iluminado por uma grande claraboia. Ao fundo, vemos as imagens fantasmagóricas dos quadros de Courbet, que tinham ambos enfurecido os críticos de arte ao serem expostos. Um com camponesas e outro com uma banhista. Courbet confundia sempre a crítica e os poderes instituídos, que lhe reconheciam a técnica mas não conseguiam entender os seus ofensivos, na opinião deles, temas, nem a sua decidida recusa de produzir a convencional arte superior. A modelo nua representa a nudez da verdade que guia o pincel do artista, ou seja, a sua inspiração para pintar quadros realistas e modernos. A inclinação da cabeça da mulher equilibra a da cabeça do artista no sentido oposto. A criança é a única personagem que observa o quadro que Courbet está a pintar. O pintor quis dizer que preferia a franqueza aberta e honesta da criança aos falsos valores da chamada opinião educada. Na sombra, por trás do cavalete, está uma figura na pose de crucificação. Trata-se de um manequim, um boneco de madeira articulado de tamanho natural, que os pintores convencionais costumavam copiar. Aqui simboliza a arte académica, rejeitada por Courbet, e está ofuscado pelo novo tipo de arte no cavalete ao centro do quadro. Uma paisagem realista. Do lado direito estão os amigos de Courbet: Alfred Bruyas, Pierre-Joseph Proudhon, Balzac, Flaubert, George Sand. A figura central entre os amigos de Courbet é o escritor Champfleury, redator do Manifesto do Realismo na Literatura, que apresenta ao pintor as teorias do movimento. O escritor não gostou deste quadro e a sua amizade não durou, já que desaprovava o envolvimento de Courbet na política e as suas tentativas de escandalizar o público. O grande poeta francês Charles Baudelaire foi representado por Courbet lendo um livro. Logo atrás, junto do espelho escuro, vemos a figura fantasmagórica da sua amante Jeanne Duval. Courbet pintou sobre ela, mas a figura vai reaparecendo à medida que a tinta fica mais fina nesta área do quadro. O rapazinho ajoelhado no chão está a fazer um tosco esboço numa grande folha de papel.
Courbet incluiu como símbolo da liberdade e da espontaneidade de que dependia o futuro da arte. Courbet está a pintar uma paisagem da sua terra natal, Ornans. Ao representar-se pintando uma paisagem, Courbet reafirma também a sua ruptura com a arte tradicional.